Muito bem, vamos lá. Iniciando aqui mais um dia do nosso trabalho. Livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Segunda parte dos departamentos. Nós estamos no capítulo 7, iniciando esse capítulo no nosso estudo de hoje. Os primeiros ensaios. Então nós terminamos no nosso último encontro, o capítulo 6, que tratava então dos departamentos que principalmente faziam o planejamento e também a modelagem dos corpos físicos que seriam utilizados pelos espíritos que desencarnaram como suicidas. E aí então vimos ali todos os detalhes desse planejamento, as dificuldades que esses espíritos enfrentariam em suas novas encarnações, não apenas com relação ao corpo físico que utilizariam, que trariam ali algumas das sequelas do ato praticado, isso como parte do aprendizado de que eles necessitavam, como também das dificuldades familiares, porque como nós vimos anteriormente, muitas famílias se recusavam a aceitar espíritos com todas essas dificuldades, com todas essas limitações, até mesmo pela aparência, pela limitação. Então muitos espíritos seriam isolados de suas famílias, reencarnariam em famílias desconhecidas, e essas famílias precisariam então de boa vontade recebê-los. Deixa eu ver aqui, Brás. Pelo que nós temos, na introdução, esse livro ele é assinado no dia 18 de maio de 54, assinado pela própria Dona Ivone. Então foi nesse período que nós tivemos o privilégio de sermos brindados com esse livro. Mas, se eu não me engano, ele foi publicado um pouquinho depois, exatamente por causa das dificuldades que ela mesma teve para poder assimilar essa realidade que foi transmitida para ela. Porque inicialmente, como ela lembrou numa das suas explicações, foram mais de 20 anos que esse livro ficou engavetado, até que ela tivesse ali as condições de publicá-lo pela FEB. Isso porque houve a necessidade de uma revisão no seu conteúdo. Bom dia, Marcos. De uma revisão no seu conteúdo, de trazer para nós ali elementos doutrinários que eram importantes, com auxílio, inclusive do próprio Leon Denis também. Então, ela recebeu, guardou, depois de 20 e poucos anos que ela foi publicar. Então aqui vimos, naquele capítulo 6, a cada um segundo suas obras. Agora no capítulo 7, os primeiros ensaios. Nós já começamos aqui com uma passagem do Novo Testamento, em que diz para nós: todas as vezes que ajudastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim que o fizestes. Essa é uma passagem aqui do livro de Mateus, capítulo 25, versículos de 31 a 36. 2 dias se passaram após os acontecimentos há pouco narrados, durante os quais nos entregamos a sérias ponderações sobre quanto víramos e soubéramos nas visitas aos departamentos hospitalares. Correspondêramos às lições. Compreenderamos as lições. Nenhuma ilusão seria mais possível reter depois de concluído o estudo daquela Bíblia espelhante e sábia que representava cada uma das sessões visitadas. Estávamos angustiados, e no recinto público do pavilhão indiano, rodeados de nostalgia e solidão, vimos as lágrimas banharem as faces uns dos outros. Na manhã do terceiro dia foi ainda Roberto de Canaleiras quem contribuiu para arredarmos o estado de depressão para o qual resvalávamos, convidando-nos a passear pelo parque em sua companhia. Servindo-se da encantadora afabilidade que era o seu característico, discreta e singela, advertiu enquanto caminhávamos. O desânimo é sempre mau conselheiro, cujas sugestões devemos fustigar com todas as nossas melhores forças. Reagi, meus amigos, voltando vossas vontades para a força suprema, de onde emanam as energias que alimentam o universo. E logo sentireis as disposições regeneradoras sentireis que disposições regeneradoras
reerguerão vossas capacidades para o prosseguimento da jornada. Quando vos sentirdes pusilânimes e tristes diante do inevitável, trabalhai. Procurai a oportunidade na ação enobrecedora e honesta, o restaurador para as faculdades em crise. Nunca seremos tão insignificantes e destituídos de possibilidades, quer na terra quanto homens, ou no invisível como espíritos desagregados da carne, que não nos permitamos servir ao nosso próximo, cooperando para seu alívio e bem-estar. Ao invés de vos aprisionardes nesse pavilhão, dando largueza de expansão a pensamentos cruciantes e improdutivos que vos agravam os sofrimentos, vinde comigo a visitar vossos irmãos que sofrem mais do que vós e se acham hospitalizados ainda, ergastulados no drama de trevas e sobre vós também já se estendeu. Voltemos ao hospital a fim de rever os amigos, os colegas, os enfermeiros que bondosamente por vós velaram, consolando vossos corações esmorecidos pela dor, os médicos que vos auxiliaram a expulsar da mente as impressões contumazes que vos amorteciam a coragem. Aquecemos. O dia todo, por ele acompanhados, visitamos novos enfermos, dirigimos frases solidárias a pobres recém-chegados do Vale Sinistro, abraçamos Joel e demais dedicados, amigos que por nós se desvelaram por dias e noites de angustiada memória, apresentamos respeitos e homenagens aos eminentes psiquistas que tantas vezes se abeiraram de nossos leitos, levando-nos carinhosos refrigérios nas reconstituintes energias das suas virtudes e alinas. E por tudo isso suave reconforto bordejou nossas apreensões, ensinando-nos a buscar tréguas para as próprias dores, aliviando as dores alheias, aquecendo-nos juntos de corações virtuosos, capazes de nos compreenderem. À tarde, já de regresso ao albergue, um emissário de Teócrito comunicara-nos que, no dia imediato, deveríamos atingir a sede da vigilância, reunindo-nos à grande caravana que demandaria a terra. Então aqui, bom dia, Andréa. Aqui nós vimos então nesse início, né, sempre uma recomendação que os Espíritos trazem para nós em muitas das orientações que nós recebemos, é que sempre que tivermos uma dificuldade diante de nós e sentirmos ali, né, o peso, né, das nossas angústias, o peso das nossas tristezas e medos, o trabalho é o melhor remédio. O trabalho em nosso benefício, o trabalho em benefício do próximo, ocupar a nossa mente de uma forma proveitosa, porque do contrário nós seremos consumidos pelos nossos próprios pensamentos e sentimentos. Então essa é a melhor recomendação. E aqui, nesse caso para Camilo, e para também os companheiros da excursão, né, do grupo do qual ele participava, o melhor remédio para eles foi exatamente fazer com que eles visitassem novamente o hospital e lá encontrassem aqueles que foram, né, os auxiliares e terapeutas, né, que tiveram contato com ele, ajudando naquele início, mas principalmente fazendo com que eles tivessem contato com outros recém-chegados, também na condição de suicidas. Então a gente lembra que o indivíduo que chega, como Camilo chegou, com todos aqueles transtornos, com todas aquelas dificuldades, depois de passar por todo aquele processo de reabilitação, de passar por esse processo de preparação para novas aventuras, né, chamaremos assim, no mundo material, né, preparando já a sua nova trajetória, novos departamentos no plano espiritual, enfim, tudo aquilo que era, né, planejado para após a sua alta do hospital, ele já se via, então, poderia ser considerado como um veterano. Então, se inicialmente ele era um suicida recém-chegado, agora ele já era um suicida recebendo alta, mas outros também estavam chegando. Então, todas as palavras, todas
as motivações que ele poderia transmitir para esses espíritos, né, que acabavam de chegar, poderia ser feito, fazendo com que ele mesmo se alimentasse dessa mesma esperança, porque agora ele se vê na condição de alguém que já está mais preparado do que aquele que acaba de chegar. E isso faz com que ele valorize, inclusive, tudo aquilo que ele vivenciou, né, nesse período como paciente do hospital. Assim também vem para a nossa vida, né, porque as experiências que nós estamos vivendo hoje, que são novas, muitas vezes pessoas passam por outras dificuldades que nós já superamos. Então essa experiência que foi adquirida nos dá essa condição de levar essa palavra consoladora, essa mensagem motivadora para transformar também a vida dessas pessoas, né? Então sofremos, mas podemos passar por esse sofrimento de uma forma proveitosa. E sabendo também que esse mesmo sofrimento não se torna imobilizador. Porque infeliz daquele que se deixa, né, imobilizar por uma dificuldade que vivencia. Porque não apenas ele se torna incapaz de qualquer realização, como ele, mais uma vez, como eu comentei há pouco, ele acaba se consumindo com os pensamentos e sentimentos que acabam brotando diante daquela dificuldade. Então, se ocupar, produzir, trabalhar, e ter também, como foi colocado para nós por Roberto de Canaleiras aqui no comecinho desse capítulo, elevar o nosso pensamento ao alto, né, confiando nos amigos espirituais, confiando em Jesus, confiando em Deus, que nos dá essa força para darmos continuidade, superando esse obstáculo que surgiu no nosso caminho. Aqui temos então, bom dia, Ligeirinho, a orientação para que eles então comparecessem, né, à sede da vigilância. Então vamos ver aqui como foi a visita. Teócrito não fizera parte da assistência para essa caravana. Todavia, sua autoridade fez-se representar nas pessoas de seus dignos discípulos Romeu e Alceste, os quais zelariam por nossos interesses e necessidades, enquanto nos encontrássemos em liberdade, não obstante houvessem de fazê-lo ocultamente, a fim de não nos privar do mérito e da responsabilidade. Carlos e Roberto de Canaleiras, no entanto, Ramiro e Olivier de Guzmán, Padre Anselmo e outros amigos a quem nos habituáramos a querer, integravam um numeroso cortejo, incumbidos por ordens superiores das instruções que se tornassem precisas caso nosso procedimento durante a liberdade arrastasse a necessidade de mais vultuosos empreendimentos. Então nós vimos aqui que a equipe estava praticamente completa, né? Tirando o Teócrito, que era o coordenador da instituição, nós tivemos aqui todos aqueles trabalhadores que foram sendo mencionados em cada uma das etapas desse processo de recuperação que Camilo e os colegas ali vivenciaram. E quando as primeiras paisagens do torrão natal se desenharam indecisamente entre as emanações pesadas da atmosfera, o pranto rolou-me dos recôncavos do ser, num sacrossanto hausto de saudade, respeito e alegria. Havia 16 anos que o fardo carnal por mim recebia a natureza mãe, para, através de seu inestimável concurso, habilitar-se para o radioso reinado da imortalidade, tombara em convulsões sinistras, triturado nas garras tétricas do suicídio. Então nós temos aqui 16 anos depois do suicídio dele. Então o tempo passou aqui de uma forma significativa, né? Porque nós imaginávamos inicialmente que poderia passar rapidamente pelo fato dele contar, né, os detalhes que iam se acontecendo numa sequência. Só que na verdade foi uma sequência bastante prolongada. Então ele comenta aqui 16 anos depois do seu suicídio. Ele então, como dizia, né, chegando ali nas proximidades lá de Portugal, ele começava então a vislumbrar ali as características da cidade, da região onde ele vivia, e inevitavelmente as emoções acabavam aflorando. Diz aqui ainda, e isso a gente lembra 16 anos para ele, né, porque nós tivemos outros companheiros desse mesmo grupo que haviam desencarnado já há bastante tempo. Então estavam ali sofrendo naquele vale dos suicidas durante um período mais prolongado e tudo mais. Então cada um ali tendo o seu próprio tempo. Pessoal, como é que está o som? Som contínuo? Algum problema com vocês aí? Às vezes?
Tudo ok, né? Beleza, então, obrigado. Vamos lá, então é uma conexão ou outra que está com problema, tá, pessoal? Com paciência a gente consegue. 16 anos de prisão, de lágrimas, de dores cruciantes e inenarráveis em sua verdadeira expressão. Atordoado, já desambientado da minha própria terra natal, assaltou-me incoercível receio de perlustrar sozinho as tão conhecidas e saudosas ruas de Lisboa, do Porto, de Coimbra, que eu tanto amara. Senti-me constrangido e triste, verificando-me de posse da liberdade. Nossos amigos retiraram-se de nossa visão, refugiando-se em invisibilidade inatingível pelas nossas capacidades, e deixaram-nos entregues a nós mesmos, não obstante não nos terem de todo abandonado. Aqui, só para lembrar que a missão dessa parte, né, desse estágio que eles estavam vivenciando, era eles virem então aqui para o mundo físico, nesse caso lá na região de Portugal, e eles então seriam deixados para que eles próprios tivessem, por iniciativa própria, buscassem ali os assuntos do seu próprio interesse. Então eles foram deixados e depois então essa caravana acabou se distanciando. Então eles seriam observados à distância e cada um tendo ali o livre-arbítrio para tomar as próprias decisões. Então essa solidão, depois de 16 anos, né, de estarem ali, né, principalmente depois de chegarem no hospital, de terem ali aquela vigilância constante, de terem todas aquelas regras, aqueles compromissos, né, visando a sua reabilitação, agora não. Agora mudou completamente. Então, assim, agora vocês estarão aqui à vontade, fiquem à vontade, isso já havia sido planejado antes da excursão, antes da alta que eles receberiam, que eles voltariam então aqui ao mundo físico, seja para visitar as próprias famílias, seja para visitar amigos, seja lá para fazer o que quiserem. Mas antes disso, então, eles foram visitando cada uma das instituições lá do hospital. E isso foi lembrado principalmente lá no começo, quando nós tivemos lá aquele companheiro que queria, né, que queria antecipar essa visita aqui para o mundo físico. Foi então que ele veio mesmo acompanhado, encontrou ali a sua filha, o seu filho, a sua ex-esposa, né, todos eles naquela condição bastante desequilibrada, e isso provocou nele um distúrbio muito grande, e ele foi então para o isolamento. Mas foi avisado que não era a hora, para que tivesse paciência, que eles então oportunamente teriam condições já de uma estrutura psíquica, estrutura emocional, para poder retornar ao mundo físico e então poder fazer ali, né, as visitas que tanto desejavam. Então, depois desse tempo todo, agora é que eles chegaram nesse momento. Enquanto aquele outro companheiro, me esqueci o nome dele agora, aquele outro companheiro antecipou então a sua visita, agora chegou o momento correto. Jerônimo, obrigado, Marcos. Exatamente, Jerônimo, então, havia antecipado a sua visita, né, forçando ali todas as regras, mas então, mesmo diante dessa impertinência, dessa insistência, dessa violação, entre aspas, foi então concedido a ele essa permissão para que fizesse essa visita. E deu no que deu. Entrou num processo de desequilíbrio profundo, provocando aquele grande sofrimento. Agora, então, chegou essa hora mais difícil para eles. Porque depois desse tempo todo, passando por esse suicídio, passando por esse tratamento, com essa vigilância, eles então voltariam a reencontrariam então aquele mesmo ambiente e aquelas mesmas pessoas. Agora, a nossa grande expectativa é qual vai ser a reação que esses espíritos terão, revendo tudo aquilo que eles deixaram após esse ato. Não há dúvida nenhuma, né, que a gente pode imaginar a emoção que eles sentiram nesse momento. O coração disparando, aquele medo, aquela insegurança, né, querendo pegar na mão de alguém para que desse ali aquela sustentação, mas nesse caso agora, então, o trabalho era feito individualmente. Diz aqui para nós: nossos amigos retiraram-se de nossa visão, refugiando-se em invisibilidade inatingível pelas nossas capacidades, e deixaram-nos entregues a nós mesmos, não obstante não nos terem de todo abandonado. Profundas modificações, de certo, ao longo
o longo estágio de sofrimentos no invisível havia cavado em meu interior, porque me reconheci tímido e apavorado face a face, outra vez, com aquela sociedade a quem eu amara e desprezara ao mesmo tempo, que eu fustigara com iras incontidas ao lhe deparar as mazelas, para em outra vez exaltar em comovidas páginas, extravasadas do coração, ferido sempre por bem trágicas razões. Lembrei-me de que a diversas etapas constituíram minha existência, a que o desespero acabou por destruir, a qual não se primou pelas virtudes, que não demonstrei possuir, ao menos se impôs pelo padrão de infortúnio que arrastou. Despertada a subconsciência, tão carinhosamente embalada e adormecida pela terapêutica do Instituto Maria de Nazaré, ante o retorno ao teatro do pretérito, o drama que vivi desenrolou-se às minhas lembranças com o mesmo acre sabor de antanho, alvoroçando-me as entranhas anímicas com as agruras e atribulações outrora suportadas. Lembrei-me dos que amei, dos que me amaram, ou pelo menos dos que tinham o dever de me amar, e tive medo de buscá-los. As desilusões sofridas por Jerônimo Silveira encontravam-se ainda muito vivas em minhas recordações para que imprudentemente me arrojasse a provocá-las para mim, visitando sem muito ponderar o velho lar, os amigos, a parentela de quem eu apenas tivera fúlgidas notícias, por jamais dela receber demonstrações saudosas através de bons votos que me dirigissem no fervor de uma prece. Aqui é um comentário importante que ele comenta, né, que quando então Jerônimo desejou fazer aquela visita e o fez, eles estiveram então de longe acompanhando cada um dos passos que ele deu e viram, né, acompanharam todos os dramas que ele vivenciou, não apenas em loco, né, melhor ali ao vivo, mesmo que à distância, presenciando aquele momento, como depois conversando com o próprio Jerônimo lá no departamento de isolamento. E ali então eles viram, né, o choque que ele sofreu e todos os problemas que foram causados por isso. Agora chegou a vez deles. E o grande medo que ele sentia era exatamente isso, reencontrar todo mundo, ver ali a família, os amigos e o mais doloroso de tudo, porque esse é um dos maiores dramas que muitos espíritos vivenciam, muitos mesmo, que vivenciam quando desencarnam, de desejarem visitar a própria família e perceberem a indiferença, o sentimento de indiferença que ele acaba percebendo. Porque ele diz para nós assim: a parentela de quem eu apenas tivera fúlgidas notícias, por jamais dela receber demonstrações saudosas através de bons votos que me dirigissem no fervor de uma prece. E esse, então, é um dos grandes motivos que os espíritos têm, porque foi colocado para nós aqui também, né, que aqueles que ele amou, aqueles que deveriam, que o amaram ou que deveriam ter amado. E aí, então, exatamente esse tipo de sentimento que nós vemos em épocas de celebrações, aniversário de desencarnação, dias de finados, os relatos, né, em cemitérios, daquela mobilização toda, em que os espíritos se fazem presentes nesse ambiente exatamente para receberem as visitas. Porque eles não são lembrados, só são lembrados nessas datas. Ou muitas vezes nem nessas datas são lembrados. E aí então sentem, né, bom dia André, sentem esse efeito dessa indiferença, e isso vem como muitas vezes até mesmo uma prova para o espírito. Porque ele acaba sendo esquecido pelos encarnados após a desencarnação, foi exatamente por ele não ter semeado sentimentos que que provocassem saudade naquelas pessoas que ficaram. Então esse mesmo tipo de, vamos dizer assim, de solidão nessa relação com a família aqui encarnada, com os parentes aqui encarnados, para o espírito então é um grande aprendizado também, porque ele começa a colher aquilo que ele plantou. Se ele colhe a indiferença, foi porque ele lançou a semente da indiferença. Então isso é algo que acontece com a esmagadora maioria dos desencarnados.
Vali-me, então, da afeição de Belarmino, a quem eu conhecera nos dias de desgraça, suplicando-lhe que não me abandonasse, antes marchássemos juntos nas idas e vindas que pretendêssemos, pois Mário lá se fora a carta de noticiário da esposa e dos filhos, dos quais jamais soubera no invisível até aquela data. Nós lembramos também que eles estavam no plano espiritual sem qualquer informação. Não porque as pessoas não davam informação para eles, né, os encarnados não pensavam neles, mas porque eles estavam então restritos a essas informações. Exatamente para que eles não sofressem nenhum tipo de interferência dos encarnados que atrapalhasse então o seu processo de reabilitação. Então Mário rapidamente já foi em busca dos seus familiares e Camilo e Belarmino então, né, combinaram ali de um apoiar o outro diante dessas situações. O antigo professor de línguas deixara-se bordejar por idênticas impressões. Conservava-se mudo e compenetrado, enquanto eu dava elasticidade ao pensamento, externando-o por todos os motivos. Voltei com ele ao antigo solar que o vira nascer e vicejar, onde desfrutara o convívio amoroso da família, que tanto o prezara, e por cujas salas atapetadas o vulto de sua inconsolável mãe parecia ainda mover-se alucinadamente, desde o momento em que o vira extinguindo-se com os pulsos seccionados. Já não pertencia... é que está cortado aqui, né? Mas já não pertencia à família dos Queiroz, de Queiroz e Souza, a Quinta Formosa, nem lá se encontrava a amorosa velhinha que ele, agora, os remorsos porejando dos escaninhos da alma, buscava com aflição, inconsolável por não lograr jamais notícias, quando todo o seu ser vibrava de ânsias e saudade. Viu o amigo professor de dialética chorar diante da lareira, posto de joelhos no local justo onde outrora se conservava o balanço da velha senhora, rogando seu perdão pelo desgosto atroz infligido ao seu terno coração de mãe. A suplicar entre pranto aflitivo e comovedor, sua presença saudosa, ainda que por alguns instantes, a fim de que se amenizasse em seu peito a dor feraz da saudade que lhe estorcia a alma. Qual peregrino desolado, procurou-a por toda parte onde supôs provável encontrá-la. A amorosa velhinha, porém, para quem vida, alegria e felicidade se resumiam nele, não era encontrada em parte alguma. Até que ideia desconcertante lhe apontou a derradeira possibilidade. Dirigiu-se ao jazigo da família, onde repousavam a cinza de seus antepassados. Sua mãe, de certo, também lá estaria. Com efeito, o nome adorado lá se encontrava, gravado na pedra tumular, ao lado do seu próprio nome. Belarmino ajoelhou-se, então, à beira do próprio túmulo, e orou por sua mãe, desfeito em lágrimas. Entardecia, quando silenciosos, descemos a encosta alfombrada do Campo Santo. Procurei, à medida das minhas possibilidades, levantar o ânimo do amigo querido, e enquanto vagávamos pelas ruas, observei, esforçando-me por parecer confiante e consolativo. Será possível deduzir quanto ao destino de tua venerada mãe, ó meu amigo? Ó meu amigo, não se achará com certeza enclausurada naquela gaiola de mármore e podridão, pulverizando-se com os últimos elementos materiais que ali se encerram, uma vez que nem tu lá te encontras. O senso indicará que, sendo nós ambos seres portadores de personalidade eterna, também ela o será, e que, como nós, se encontrará em local apropriado à sua existência extracorporal, mas nunca num poço tumular. Sim, eu já o havia pensado, Camilo. Porém, onde ela estará? Onde estará ela? Em que local do infinito invisível? E por que será que nunca mais, sendo eu imortal, pude encontrar minha mãe querida? Por que não a entrevi
jamais refletida nos possantes aparelhos de nossa enfermaria em visita telepática. Vê-la-ei porventura algum dia? Perdão, Belarmino, pareceu-me ouvir-te dizer que também a senhora, tua respeitável mãe, compartilhava de tuas crenças materialistas que professaste? Como querias então que vivesse a orar por ti, fazendo-se refletir na sensibilidade de um medidor de vibrações espiritualizadas para servir-me das explicações dos nossos caros amigos da colônia? Indaguemos antes do seu paradeiro ao doutor de Canaleiras ou ao nosso Roberto. Quanto a mim, não anteponho dúvidas à possibilidade de a reveres tu. Se tudo quanto nos tem envolvido, desde que penetramos do além-túmulo, impõe-se pela justeza da lógica, a mesma lógica conduzir-te-á a reveres tua mãe, mais tarde ou mais cedo. Aqui uma observação interessante também, já que a ideia, né, materialista era um pensamento presente na família toda, seria até uma contradição ele imaginar que ele receberia preces, que teria ali a mãe lembrando do filho na condição de desencarnado e tudo mais, já que o nada era aquilo que era esperado de acordo com suas crenças. Sim, perguntemos ainda uma vez aos doutores de Canaleiras. Quantas vezes já o fiz, esquivando-se ambos as respostas decisivas. Mas onde os encontraremos agora? Não deixaram endereços. Esperemos então até encontrá-los. Sejamos pacientes. Amigo de Queiroz de Souza, em 16 anos de desgraça surpreendente, creio que aprendi rudimentos da sublime virtude denominada paciência. Todavia, Camilo, amigo, preferia não ter voltado a Portugal. Sinto-me intranquilo e triste. Não obstante, sentíamos fadiga e queríamos descansar. Onde, porém, achar abrigo? O decoro, o respeito ao domicílio alheio, inibia-nos buscar hospedagem em casas. Quanto aos velhos amigos, não nos podendo perceber, tornavam-se ainda mais respeitáveis para nós, por não desejarmos participar de sua intimidade como intrusos ou indiscretos. Aqui um detalhe importante que a gente vê também, a própria ideia que eles têm, né? Porque a gente viu aqui o Belarmino, quando ele chegou lá no solar onde ele vivia, já não era mais da família, pertencia a outros. Então essa consciência que o espírito tem, percebendo já que os espaços que ele acreditava pertencer a ele, assim como também com os próprios espaços de familiares e amigos, eles não tinham mais o direito de invadir. Diferentemente daquilo que a gente costuma ler em muitas passagens, né, nos livros que trazem esses relatos, de espíritos que participam do dia a dia das pessoas dentro de suas casas. Ou seja, se o espírito tem ali, pelo menos vamos dizer assim, a educação, o bom senso, o decoro, como ele coloca para nós, o decoro, o respeito ao domicílio alheio, inibia-nos buscar hospedagem em casas. Isso porque esse tipo de descanso é algo ainda muito presente na mentalidade dos espíritos que estão materializados, com a consciência materializada, né? Aquela ideia de que eu estou encarnado porque eu tenho que deitar numa cama, porque eu estou muito cansado e tudo mais. Então isso acontece aqui no mundo físico, quando os espíritos interagem conosco aqui no nosso cotidiano, como também no plano espiritual, onde muitos espíritos ainda se veem com essa necessidade, não apenas do descanso, mas da alimentação, do banho e de outras necessidades. Então aqui nós vimos essa preocupação deles então respeitar as pessoas, os limites, já que não foram convidados e ficariam ali, né, observando a intimidade das pessoas como intrusos ou pessoas indiscretas. Habituados à disciplina confortativa do Instituto, era premidos pela saudade do suave aconchego que continuávamos a transitar pelas ruas da cidade. E coercível tristeza anuviava-nos o coração, ao passo que o crepúsculo derramava nostalgia em derredor, avolumado às sombras e às impressões que nos chocavam. Belarmino alvitrou nossa hospedagem em uma igreja,
cuja nave, repleta de fiéis, convidava francamente à intrusão. Repeli, no entanto, a sugestão, fiel à antiga incompatibilidade com os representantes do clero. Numerosos locais foram, em consequência, lembrados, mas tanto os indicávamos como imediatamente eram rejeitados. Então eles ficavam pensando, então a gente pode ir para tal lugar, vamos para esse outro lugar. Então eles percebiam ali que cada ideia que surgia vinha ali um sentimento correspondente. E de modo geral era aquele sentimento de rejeição. De súbito, como se a fraternal solicitude de Teócrito nos observasse através dos espelhos magnéticos, acompanhando nossos passos, como fizera Jerônimo, ideia salvadora iluminou minha mente e bradei jubiloso. Fernando. Sim, Fernando de Lacerda, o protetor inesquecível, cujos caridosos pensamentos de amor e paz, diluídos em cintilações de preces, tantas vezes me ensinaram no desconsolo apavorante do Tugio de Trevas, onde minha alma espiava a ousadia de se haver antecedido a determinação da justa lei. Sim, Fernando, o coração boníssimo que continuava, incansável e piedoso como ele só, a cativar-me com suas constantes visitas mentais, seus braços amoráveis, convertidos em radiações benfazejas de novas preces para novas conquistas de dias melhores para o seu destino. Não ignorávamos o domicílio do velho amigo, todavia a repartição onde exercia seu honesto labor. Tampouco o local onde se reunia de preferência para experimentações científicas e culturais a que, ao lado de atenciosos companheiros, emprestava os melhores esforços por já o havermos visitado quando da primeira vez que lográramos descer à terra. Para seu domicílio, pois, nos dirigimos, ali nos abrigando, discretos e humildes, ocupando cômodo acima do telhado, água furtada, que se diria apropriado pelo invisível, para hóspedes da nossa categoria. Então aqui, Fernando, um dos personagens que nós vimos anteriormente, que já então tinha sido visitado por eles. Inclusive, o Fernando, ele era aquele médium que havia ajudado no socorro ao filho de Jerônimo, que depois então trouxe aquelas primeiras mensagens e depois então prepararia a viagem do filho de Jerônimo para um país africano ali onde ele realizaria algumas atividades para passar por esse processo também de reabilitação, agora aqui enquanto encarnado. Alguns dias de permanência ao lado de Fernando e seus cômpares foram suficientes para me readaptarem aos acontecimentos terrenos, reambientando-me na vida social. Não foi, todavia, sem sensíveis constrangimentos que o fiz, sinceramente saudoso do convívio sereno e leal da sociedade invisível a que já me habituara. Largamente confidenciei-me com o precioso médium tão benquisto em nosso instituto. No suave abrigo oferecido pelas águas furtadas, o sótão que eles viviam nas residências, então, como já vimos ali em outras situações. Reuni ideias e deliberei realizar um programa, com vistas à efetivação das recomendações de Teócrito. Deveria, antes de tudo, voltar a esclarecer aos meus antigos amigos, colegas, editores e até aos adversários que o suicídio não lograra decepar-me a vida, tampouco a inteligência e a ação. Escrevi então, falando ao cérebro de Fernando, em colóquios amistosos que muito me confortavam, e servindo-me de sua mão como de uma luva que calçasse a minha própria mão, longas cartas aos amigos de outrora, que a morte me não fizera olvidar. Noticiário sincero e verídico de minhas impressões, procurando identificar-me no estilo literário que me conheciam. Não comportava já, porém, vaidades o meu gesto. Pretendia antes preparar o ambiente para mais amplas reportagens futuras.
Meu intento era avisá-lo, antes de mais nada, de que eu continuava vivo, bem vivo e pensante, não obstante a tragédia inconcebível que o túmulo ocultara aos débeis olhos humanos. Meu desejo era revelar-me àquela mesma sociedade que me conhecera, rejubilá-la com as alvíceras de que, como eu, também ela era imortal. Preveni-la, enfim, conscienciosamente dos perigos existentes atrás das sombras ciladas forjadas pelo monstro, o suicídio. Então aqui o que Camilo então pretendia fazer era, através de Fernando, e no grupo onde ele participava, trazer então várias comunicações para que a própria sociedade, reconhecendo Camilo agora como o autor daquelas cartas, trouxesse então a informação de que ele continuava vivo e falando também um pouco das suas aventuras do mundo espiritual após o ato que ele praticou e, consequentemente, o sepultamento do seu corpo. Porque ele falava exatamente isso, porque todos os dramas que o suicídio, que o túmulo escondia depois do ato que foi praticado, e os dramas que foi vivido pelo espírito, que continuava vivo. E ele falou então da preocupação dele de manter o mesmo estilo literário que o consagrara na sociedade portuguesa, falando sobre sua vida, para que ele fosse reconhecido também pela sua forma de escrever. Porque a gente lembra das dificuldades que os espíritos acabam encontrando de serem reconhecidos aqui no nosso mundo material. Então eles falam sobre detalhes de suas vidas pessoais, falam de pessoas com quem eles conviviam, falam de estilos, a forma como eles se comunicavam, exatamente para serem reconhecidos. Até mesmo detalhes da personalidade acabam sendo mantidos, como é o caso, por exemplo, que nós temos de espíritos que desencarnaram numa idade avançada. Se é o caso da psicografia, a voz permanece a mesma. Nós vemos isso claramente quando o Dr. Bezerra de Menezes se comunica. A forma de falar, as suas expressões, que acabam ali moldando o rosto do médium, como a gente já viu sobre esse tema. Vemos também ali se é um espírito numa condição infantil, ele volta a se comunicar como criança. Se é espírito que tem ali uma nacionalidade, uma raça. Vemos muito na Umbanda espíritos que se caracterizam, que se apresentam como ex-escravos e outras características. Tudo isso faz parte da identidade do espírito, para facilitar o nosso entendimento. Então assim também ele teve essa preocupação. Só que nesse caso, como era um centro espírita, e ali então os espíritos mantinham uma determinada linha de conduta, para ele então o mais importante, que era através da psicografia, era manter o seu estilo literário, para chamar a atenção das pessoas. Vamos lá então. Mas apesar da boa vontade de que me sentia possuído, da dedicação do generoso amigo que me emprestava em inestimável concurso, passei pela decepção e a vergonha de ser repelido pela maioria daqueles mesmos a quem desejava servir, revelando uma individualidade pensante, inteligência viva, independente e normal, não obstante a invisibilidade do estado em que me achava. Sem o desejar, grandes desgostos atraí para o pobre Fernando, a quem antes eu quisera respeitado e honrado em virtude do magnífico dom que trazia, tal o de transmitir facilmente o pensamento de almas defuntas. E foi ele alvo de críticas demasiado ardentes e injustas, insultos ingratos, remoques abusivos. Aqui é algo bastante comum também, que muitos médiuns acabam vivenciando, principalmente numa sociedade que traz ali um desconhecimento dessa realidade do plano espiritual, e da mesma forma também a ignorância com relação ao recurso da mediunidade. Então nós vemos isso hoje com muita frequência, Só que na verdade, se naquela época as mensagens do plano espiritual eram desconhecidas, e por isso então eram rejeitadas pela própria sociedade e por consequência os seus portadores, na atualidade nós temos a doutrina espírita aqui no Brasil, por exemplo, já bastante difundida, embora
o número de adeptos confirmados não sejam ali tão expressivos, né, como as demais religiões que nós temos hoje, um país que tem 206 milhões de pessoas, né, na última estatística de 25 a 30 milhões ali que se declaravam como espíritas, e depois outras religiões. Mas falar de um modo geral de mediunidade, médiums, psicografias, centros espíritas, fala dos espíritos e tudo mais, é algo que todo mundo ouve o tempo todo. Seja nos meios de comunicação, nos programas de entretenimento, seja em contato com outras pessoas. Então, falar em médium, falar de espíritos é algo muito comum. Então, hoje, o nosso problema, a nossa grande dificuldade, e por consequência aquilo que os médiums também vivenciam, são exatamente as psicografias que trazem assinaturas de pessoas notáveis com um conteúdo duvidoso. Então o médium que vem, né, um médium de um centro espírita aqui na esquina da minha rua, entre aspas, recebeu uma psicografia de Dr. Bezerra de Menezes. Ou então recebeu uma psicografia de uma personalidade que desencarnou. Tivemos ali, deixa eu lembrar aqui, umas psicografias que surgiram, cantores, atores, políticos. E aí depois surge uma psicografia falando um pouquinho sobre a vida dele. Aí todo mundo começa a olhar e já começa assim, mas isso aqui não é verdade, porque isso aqui não pode ser. Vem médiums que trazem psicografias como aquelas, né, aumentando um pouco a intensidade dessa ideia. Uma psicografia de Chico Xavier. Aí já começa, não, esse médium, não é assim que funciona, esse médium deve estar, ou tem espíritos ali inferiores junto a ele, que sofrem, que fazem, acontecem, para poder também, né, Marião, até mesmo, né, que Kardec já falava muito sobre isso também, quantas vezes Jesus já se comunicou através de médiums, Maria se comunicou através de médiums, né? Então aqui a gente vê Camilo, que era um escritor, veio então aqui e se comunicou através desse médium. A sociedade, então, rejeitou a psicografia, nesse caso por não conhecê-la, e o médium acabou sofrendo todo o constrangimento, vindo como impostor, querendo simular ali uma mensagem de alguém que era notável naquela sociedade. Então isso é uma realidade que nós temos hoje. E aqui, como colocamos, né, e foi ele alvo de críticas demasiado ardentes e injustas, insultos ingratos, remoques abusivos. Desapontei-me contrariado, diz aqui para nós. Não era possível a minha boa vontade o defender o nobre amigo, visto que me não desejavam ouvir. De nada valiam do além, de nada valiam tantos e tão interessantes noticiários que trazia eu das minhas bandas nevadas do além, a fim de surpreender antigos competidores na literatura. Tantos e tão impressionantes dramas e narrativas com que enriquecer outros editores, que necessariamente me reconheceriam através da linguagem que lhes fora habitual. Via-me forçado a calar, porque bem poucos eram os que me aceitavam à volta. E aqui também me fez lembrar desses aqui que o espírito teve que se calar porque ele não era aceitado. Na própria história do Chico, né, nós tivemos ali aquele caso, alguns casos, né, de pais que recebiam as comunicações dos filhos e não aceitavam, porque simplesmente não acreditavam naquilo que o Espiritismo trazia para nós como nova instrução. E da mesma forma hoje, quantos são os espíritos que têm a possibilidade de se comunicar? Por terem acesso a instituições, por terem acesso a médiums, mas devem se calar exatamente porque a família rejeita. Famílias de outras religiões, pessoas que não têm qualquer tipo de crença, né, sobre a realidade do plano espiritual. Né? Não, sim, Marion, não tem dúvida disso, né, que como Kardec lembra, né, Jesus se comunicando é algo realmente assim excepcional. E para isso você precisa ter ali condições muito apropriadas para você ouvir a mensagem vinda do próprio Cristo. Então Kardec já alertava sobre isso, né? E quando ele recebeu essas comunicações lá na sociedade, ele mesmo lembrou que ele trazia essa informação com todas as reservas possíveis,
dada a grandeza, né, a envergadura do espírito que se comunicava. Mas aí tem pessoas hoje que falam com Deus o tempo todo, porque Deus falou comigo. Você imagina Jesus, né? Como são as coisas. Sim, sim. Então, tudo isso acaba então fazendo com que as comunicações do plano espiritual se tornem duvidosas, por mais legítimas que sejam. Então foi aqui exatamente que nós vimos, né, que familiares desejam se comunicar. E claro, né, é natural também, porque nós encontramos muitas vezes grupos de médiuns, centros espíritas e tudo mais, que infelizmente não trazem para nós credibilidade. Conversei com você, já contei essa história, em 1997, a minha avó desencarnou, ela tinha ali por volta dos 92, 93 anos, não me recordo exatamente, e ela era de 1910, que ela era? 1910... Não, acho que era um pouquinho menos que isso ainda, não me recordo exatamente quando ela... E aí então ela desencarnou, né? Minhas tias então foram algumas poucas vezes numa instituição, e aí então pediram o endereço e tudo mais, preencheram uma ficha que era de psicografias, né? Pouco tempo depois chegou uma psicografia pelo correio. E ali então elas leram, né, e rapidamente já trouxeram, né, que para minha casa, né, porque nós somos os espíritas da família, vamos dizer assim, né? E aí então chegou a comunicação, rapidamente trouxeram para a gente fazer uma análise. E aí então, mas quando vocês foram lá, nem sabia que vocês foram. A gente foi lá tal, e acabou preenchendo lá um formulário, deixou com eles e chegou. Aí a gente faz a leitura, não tem um conteúdo que seja convincente, não traz detalhes da família, traz assim assuntos que resvalam em situações que acabou vivenciando na família, né, intrigas de família, culpas, né, que ela porventura levaria para o plano espiritual por não ter ajudado a resolver algumas situações e coisa e tal. Então você olha e pensa assim, bom, aqui é uma carta genérica, sem nenhum nome, sem nenhuma data, sem nenhuma referência, uma psicografia que chega pelo correio para você. Aí algumas pessoas leram e ficaram completamente indiferentes. Nós lemos, ficamos desconfiados. Então vemos hoje assim que essa ideia da mediunidade acaba também sendo manchada pelo próprio comportamento dos médiuns e das instituições. Só que nesse caso de Camilo, diferentemente, ele vivia num país em que a ideia espírita era completamente desconhecida. E aí aparece alguém dizendo, olha, eu escrevi uma carta do poeta Camilo que trouxe para vocês aqui. Todo mundo então começou a apontá-lo como charlatão, né, como farsante e tudo mais. Depois ele diz assim para nós ainda, entretanto, o convívio com Fernando compensava-me das derrotas nos outros setores. Muito edificado me senti graças às palestras que comumente com ele empreendia, reservando-lhe eu a minha melhor afeição. Um tono sempre crescente de gratidão pelas sintonias que a mim, como aos meus cômpares, infatigavelmente demonstrava. Por uma tarde de sol, um mês depois da nossa chegada a Portugal, quando os perfumes amenos dos alendros se misturavam ao sugestivo odor dos pomares fartos, espalhando vida e encantamento pela atmosfera serena, voltei sozinho e pensativo, num gesto abusivo e temerário, à quinta de... Aí tem essa aqui que não fala exatamente qual é o endereço, né, o Lazé? Então ele voltou então ao local onde ele gostaria de ir um mês depois. Olha só, enquanto o Belarmino quis imediatamente ver ali a sua mãe, a sua casa, ele, ao contrário, ficou um mês aqui, um mês depois que ele começou a tomar ali as primeiras decisões para poder visitar a família. Recordações doloridas erguiam-se quais duendes obsessores a cada palmilhar pela estrada alfombrada e tépida, e o passado impunha-se a pouco e pouco, sacudindo de minhas lembranças as cinzas do esquecimento, que os dúlcidos favores celestes haviam espargido sobre minhas dores,
assim aviventando-as para novamente me cruciarem o coração. Então, conforme ele ia se aproximando, ali aquela dor começava a surgir de novo, de todas as lembranças, né, por causa das lembranças que ele mesmo, dos fatos que ele mesmo criou. Né? Brice, bom dia. Afigurou-se-me desguarnecido o velho casarão. Um por um dos solitários compartimentos foram por mim visitados, sob o cáustico mental de recalcitrantes ansiedades. Sombras de odiosas amarguras incidiam sobre meu raciocínio, repelindo-o para trás a cada ressurgimento das lembranças que estabeleciam estranha retrospecção da vida que tão fértil me fora em episódios adversos decepcionantes. Panorama autêntico do que havia sido o meu viver, com lutas e responsabilidades imanentes, em cada dia desenvolveu-se milagrosamente em minha consciência, superexcitada pelo fenômeno da introspecção voluntária, obrigando-me à subserviência de outra vez sentir, sofrer e reviver integralmente o que para trás me pungia, calcando-me a alma. Aqui é um detalhe importante, né, que fala para nós sobre essa introspecção, fenômeno da introspecção. Na verdade, seria quase como uma regressão de memória, essa introspecção voluntária que ele coloca para nós. Então o espírito, conforme ele se encontra num ambiente, como acontece com cada um de nós, em algumas situações, quando a gente começa, por exemplo, a ver fotos, ver ali objetos do passado, ver ali locais, né, de experiências que já foram vivenciadas e tudo mais, rapidamente então a memória começa a aflorar. Para uns com maior intensidade, para outros com menor. E dependendo exatamente da experiência e daquilo que acaba sendo reavivado na memória, nós podemos ter uma alegria muito grande ou uma dor muito grande também. A Angelina colocou Cartas da Imortalidade, do médium Newton Souza. Eu não conheço não, Angelina. Tá, não conheço não. Depois você coloca para nós lá que a gente dá uma olhadinha. Por favor. Vamos lá. Diz aqui ainda: e suores de agonia porejavam das sutilezas do meu ser astral, denunciando à consciência a completa ausência de méritos que naquele instante melindroso me galardoassem com honrosos beneplácitos. Dir-se-ia que os episódios evocados pelas emoções aboboradas no ambiente em que outrora vivi, pensei, agi e impregnei de forças mentais deletérias, se agigantaram a minha hipersensibilidade momentânea, transmutando-se em fantasmas tirânicos que me deprimiam quando deixavam de acusar. O insuportável convívio da intimidade doméstica, que as vetustas paredes testemunharam, as desarmonias e incompatibilidades constantes que me tornavam a vida oceano conflagrado, o peso lúgubre dos pensamentos viciados por insatisfação doentia que a tara neurastênica arrastou à completa desorganização nervosa, a desolação das trevas que se confirmavam, tapando-me a luz dos olhos que cegavam, a longa premeditação para o desfecho sinistro, o desespero supremo, a queda final para o abismo, tudo se ergueu assombrosamente das entranhas do meu eu, sob as sugestões pesadas do ambiente malsinado que presenciou os últimos dias da minha existência de homem. Aqui a gente lembra, né, que Camilo, então, ele vivia ali no meio literário, né, a sociedade o reconhecendo e tudo mais, e aí então ele começou a ficar cego. E por consequência vieram também as dificuldades financeiras para que ele pudesse se sustentar, assim como também a família. E diante dessa limitação que surgiu, dessa experiência tão difícil, ele então optou pelo suicídio. Mas como ele coloca para nós, só para a gente poder lembrar aqui mais uma vez, vou ler mais uma vez esse trecho para a gente poder perceber o passo a passo daquilo que passou pela mente dele. Ele diz assim: o insuportável convívio da intimidade doméstica que as vetustas paredes testemunharam,
dificuldades de relacionamentos, né? As desarmonias e incompatibilidades constantes que me tornaram a vida oceano mal conflagrado. O peso lúgubre dos pensamentos viciados por insatisfação doentia que a tara neurastênica arrastou a completa desorganização nervosa, ou seja, aquela revolta, aquele sentimento de medo, de insatisfação, de rebeldia e tudo mais, começaram então a tomar conta, né, da sua mente e fazendo com que ele entrasse nessa desorganização nervosa. A desolação das trevas que se confirmavam, tapando-me a luz dos olhos que cegavam, ou seja, a cegueira que o atingiu, né, uma doença que o deixou cego. A longa premeditação para o desfecho sinistro. Então aquele tempo todo, né, o que eu vou fazer para acabar com a minha vida? O desespero supremo, a queda final para o abismo, tudo se ergueu assombrosamente das entranhas do meu eu, sob as sugestões pesadas do ambiente malsinado que presenciou os últimos dias da minha existência de homem. E, ó grandiosa faculdade que tanto premia como pune a consciência, tais sejam as ações desempenhadas que se hajam fotografado em suas suscetibilidades. Revi, sentindo-lhes os efeitos, até mesmo as cenas derradeiras, isto é, os estertores macabros da morte aniquilando, antes do justo prazo, aquele fardo que me fora confiado pela solicitude divina, como sagrado depósito para a recuperação honrosa de um passado ominoso, carregado de opróbrios. Então aqui mais uma vez ele coloca, né, essa faculdade grandiosa, né, que é a memória, que tanto premia como pune a consciência. Nesse caso ele foi aqui severamente punido pela própria consciência, porque ele acabou vendo detalhes, lembrando de detalhes daquilo que ele vivenciou. Porque enquanto ele se encontrava no plano espiritual, né, durante aquele período terapêutico, ele então tinha ali a sua memória apagada, ocupada, né, por outras ideias, para que exatamente ele pudesse se reequilibrar. E estando naquele ambiente, então, toda aquela memória voltou. E é interessante lembrar que, assim como ele também teve essa memória reavivada, né, Rodrigo, bom dia, essa memória reavivada estando naquele ambiente, nós temos aquele fenômeno, que é um fenômeno ora mediúnico, ora anímico, chamado psicometria, que é quando aquela pessoa que é dotada dessa faculdade, como eu falei para vocês, é algo dela, em que ela percebe ali as energias impregnadas naquele ambiente, como pode ser mediúnica quando ela tem ali a percepção de captar os pensamentos naquele ambiente. E aí então ele pode rever situações do passado. Aqueles que têm mais sensibilidade acabam revivendo em sua própria mente as imagens daquilo que aconteceu naquele local. Se é um local de tragédia, as imagens daquela tragédia acabam ficando reavivadas na mente daquela pessoa, daquele médium, daquele sensitivo, né? Diz aqui ainda para nós: desorientado, tomado de crise atordoante, perdi a memória do presente, embrenhado que me deixei ficar pelos espinheiros do pretérito, como absorvido por infernal demência retrospectiva, e entrei a branir, réprobo que fora, nas convulsões sinistras de antanho, a ulular e gemer, a blasfemar e chorar o pranto satânico daquele para quem se extinguiram a esperança de consolo, a trégua para repousar e refletir. E quem porventura ali ainda residisse, ou pelos arredores passasse então, e pudesse dilatar os dons psíquicos, percebendo a tragédia por mim rememorada, afirmaria que 16 anos depois de minha morte, ali me pressentia ainda, entre gemidos e atroamentos de incontidas dores. Quando voltei a mim, refeito do colapso maldito, Romeu e Alceste, ternos e solícitos, ungiam minha fronte com os refrigerantes eflúvios de suas peregrinas potências magnéticas, os quais me tonificaram a alma quais neblinas benfazejas sobre a planta ressequida e débil. O céu, enluarado, revelava que muitas horas eu assim passara, alucinado dentro do círculo ígneo do passado, pois era já noite,
As estrelas longínquas lucilavam, alindando o firmamento. Vi-me em repouso sobre o afrescor dos arvoredos perfumosos, e os velhos ramados do vinhedo próximo disseram-me que me encontrava ainda na quinta. Inaudito desgosto pungia meu coração, enquanto as lágrimas deslizavam suavizando a opressão que me sufocava ao seio. Fátima colocou, né, pensaria de um entendimento. Eu precisaria de um entendimento, né? Quando começo os estudos, sou tomada de sono tão forte que às vezes nem consigo resistir. Durmo. Por que isso acontece, né? Teve uma passagem interessante, Fatival, quando o Divaldo, né, foi perguntado, que a pessoa diz assim: olha, Divaldo, toda vez que eu vou fazer uma prece, antes de dormir, eu durmo antes da prece terminar. Aí ele falou assim: então faz a prece em pé, que assim você não dorme. Né? Então, às vezes, a gente começa a ficar muito concentrado e, inevitavelmente, né, aquela acomodação acaba fazendo com que a gente se desconcentre e, ao mesmo tempo, suja também esse sono. Né? Então, assim, né, uma postura diferente, um horário diferente, né, então, né, a forma como você estuda, tudo deve ser avaliado. Porque acaba ficando mais ou menos igual aqueles jovens, né, aqueles adolescentes, que querem estudar para a prova deitados no sofá, né? Deita no sofá, bota a perna para cima, abre o livro, começa a ler e dorme. De preferência com a televisão ligada ainda, né? Então já é um sonífero perfeito. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é mudar as condições para que a gente tenha ali um ambiente favorável para o estudo, em que a gente fique desperto, mais concentrado, mais atento, num horário que seja propício, né? Tudo isso melhora. Então é algo fisiológico mesmo, né? E a mesma coisa acontece também, muitas vezes, nos próprios centros espíritas, quando as pessoas vão ouvir palestras. Às vezes elas ficam ali numa condição em que começam aquela doação de fluidos e tudo mais, e inevitavelmente elas acabam ficando meio sonolentas. Mas, por outro lado, né, a gente sempre lembra, né, também os espíritos recomendam que as pessoas chegam no centro espírita, geralmente, né, na parte da noite, depois do trabalho, e ela diz assim, né, nossa, esse centro espírita tem uma vibração tão forte porque eu acabo dormindo na vibração. Aí o pessoal fala assim, mas na verdade não é a vibração, é você que vem cansado do seu trabalho. Você passa o dia inteiro trabalhando, passa naquela correria toda, aí você chega naquele ambiente que é tranquilo, aquela musiquinha suave, aquela voz mantendo sempre aquela tonalidade naquela cadência, e inevitavelmente vem ali aquele peso. Né? Então, nesse caso, a gente tem que mudar, né, a nossa forma de participar desses eventos, quando a gente vê que o nosso corpo físico e a nossa mente não conseguem manter ali a melhor condição. A André colocou, né, eu comecei a ler em voz alta, né, às vezes bem alta, né, e deu certo para mim, né, o sono passa. Pois é, então essa é uma questão da gente mudar a forma em que nós estamos estudando. Essa, pelo menos, é uma explicação básica que a gente tem, né? Pois é, exatamente, né, Rodrigo? Inevitavelmente a gente acaba sofrendo isso. Imagina você passa a semana inteira trabalhando. Aí você vai assistir a uma palestra no seu centro espírita, numa sexta-feira, às 8 horas da noite. Aí você fica lá naquele cantinho encostado na parede. Aí você pega aquela palestrante que tem uma voz, parecendo aquela voz de fada, que ela vai falando, aquele silêncio, aquela calmaria toda. Você encosta na parede, daqui a pouco você está sendo acordado. Né, de tão cansados, tão cansado que as pessoas ficam. Né? Então, são circunstâncias que nós acabamos criando que favorecem, né, esse relaxamento durante o estudo. Então, o estudo não é para relaxar, o estudo é para concentrar. Então, para isso, nós precisamos arrumar condições para fazer. A Brice colocou para nós, né, sei que o tema não é esse, né, que o horário também está terminando, mas pode me dizer se é correto orar de forma como se fosse uma conversa, né, e o horário em que estou apto a ter uma conversa, né, ou seja, a hora fora de todos os padrões que coloca no horário estabelecido a uma oração já existente, né, já estamos finalizando já, né, mas é tranquilo, né, o que os espíritos falam, nós temos até no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec chama a atenção sobre a oração. A oração, ela não é para você ficar soltando confetes, fazendo adorações sem fundamento, né, na verdade a prece, ela é objetiva. Você fala o que você sente, você dirige a quem você deseja. O horário da prece não tem hora, você faz a prece que melhor lhe convém. Você faz a prece quando você acorda, você faz a prece durante o seu trabalho, durante um momento especial, se você quer fazer antes de você dormir.
Não tem horário para fazer isso. O momento em que você dirige o seu pensamento para o plano espiritual, nesse momento você estabelece uma sintonia. Então você ora da forma como você deseja, dizendo aquilo que seu coração pede. Você, o que a gente lembra sempre é que a prece, como os Espíritos indicam para nós, tem 3 objetivos. Você faz uma adoração, reconhecendo realmente a grandeza de Deus, a grandeza dos Espíritos que estão ali próximos a nós. Fazemos os nossos agradecimentos por tudo aquilo que nós recebemos e fazemos também os nossos pedidos quando precisamos de ajuda. Então louvar, agradecer e pedir, nessa ordem de preferência, quando possível. E cada um faz a prece do seu próprio jeito. O que é importante fazer é que quando nós fazemos nossas preces, quando nós fizermos nossas preces, temos sempre assim entendimento do conteúdo que está sendo dito. Porque da mesma forma que Kardec lembra também, quando ele orienta sobre a prece, através das inspirações dos Espíritos, é que muitas vezes tem preces em que fica muito mais aquele falatório sem sentido, palavras bonitas, palavras proféticas, mas que se você filtrar você não vê conteúdo. Então faz a prece realmente do coração, daquilo que você deseja dizer, daquilo que você deseja pedir, agradecer e tudo mais. Então, perfeito para você, perfeito, Brise. Não tem o que participar de um culto, de uma missa, de uma celebração. É aquele momento em que todos estão harmonizados e seguindo a orientação de alguém que pode conduzir os nossos pensamentos. Mas o momento do silêncio que você faz diante de um altar, que você faz no seu carro, que você faz enquanto você prepara a sua refeição, que você faz deitado na sua cama antes de dormir, ou sentado antes de dormir, é o momento ideal para você se concentrar. Cada um elege a melhor forma. Deixa eu ver aqui, vocês colocaram também, o Marião colocou, sempre temos mais a agradecer que pedir, sempre muito mais. Mas enfim, então esse é o nosso processo. Só para a gente finalizar então, aqui, Camilo então saía desse estado de desespero, e aí então foi colocado por ele, roguei aos eminentes guias que por mercê especial me reconduzissem ao pavilhão indiano, onde me consideraria seguro, acoberto de qualquer cilada da mente entrechocada pelos passados despauterios. Portugal, com suas recordações amaríssimas, Lisboa, o velho Porto, a terra, enfim, tudo enoitava meu espírito, predispondo-me à extração de sombras e sofrimentos que eu desejava. Precisava esquecer. Mas não fui atendido, a benefício de minha própria reabilitação moral, asseverando-me os nobres mentores que algo eu deveria realizar naqueles mesmos ambientes, como testemunho das capacidades de renunciação e desprendimento adquiridas nas incursões novas nos planos espirituais, os quais nem eu nem tampouco meus cômpares havíamos verdadeiramente atingido até então, não obstante a repugnância infligida pelas atormentadoras recordações locais. Comovido até as lágrimas, emitia então ardente súplica, intimidado diante das pesadas responsabilidades que me sobrecarregavam. Nobres e queridos mentores, indicai-me então o que seja lícito tentar, a fim de mitigar as torturas morais que me intoxicam as energias, despauperando-me a vontade. As lembranças revivecidas, o ambiente, as desilusões, o ouvido sentimental a que lançaram minha memória, aqueles em que mais confiei, são dissabores que me excruciam dolorosamente o coração, superexcitando-me a sensibilidade em um grau desolador. Que eu saiba agir com acerto, algo praticar de meritório, bastante honroso, para me permitir refrigério e consolo eficiente. Aconselhai-me. Proferida que foi minha súplica, isso aqui foi uma prece que ele fez. Vimos aqui a objetividade da prece, Proferida que foi minha súplica, e enquanto as imagens formosas dos dois jovens se adelgaçavam cada vez mais, rarefazendo-se sob os raios opalinos do crescente luar,
que romantizava a paisagem, ouvi que me respondiam com uma interrogação. Quais foram as advertências de Roberto ao vosso grupo, na véspera da descida para essas instruções? Oh, assim lembro-me, que procurássemos refrigerar as faculdades convulsionadas pelo sofrimento, levando balsamizador auxílio a sofredores em mais críticas situações, e nos reanimássemos ao contato dos bons e sinceros amigos, cujos corações iluminados pelas refulgências de lídimas virtudes fossem fortes bastantes para aquecer-nos o frio do desânimo, indicando-nos os passos para os roteiros prometedores. Pois fazer isso, Roberto aconselhou-me como devia. Reuni então todas as forças de que era capaz, impus serenidade aos sentidos, abalados pelas emoções, alcei energias mentais, recordando as invocações ao Mestre Nazareno, e orei também fervoroso e humilde a pedir socorro e proteção. A solidão em redor aterrava-me. Contemplei o casario sinistro e arrepios de odiosas emoções incentivaram em mim o desejo de afastar-me, mas afastar-me para muito longe, onde fosse possível esquecer a tragédia que, para mim, tudo aquilo recordava. Fustiguei os passos e afastei-me, mas ao transpor os umbrais malditos, compensadora surpresa aguardava-me resposta certamente à súplica feita ao divino amigo. Ramiro de Guzmán e Roberto de Canalejas ali estavam à minha espera. Então aqui a gente para nesse trecho, na página 230, onde nós encerramos aqui aquela experiência difícil de recordação que o nosso Camilo acabou vivenciando. Uma situação bastante difícil, dolorosa, em que o ambiente fazia com que sua memória buscasse no passado tudo aquilo que ele viveu nos mínimos detalhes, como ele relatou para nós aqui, trazendo por consequência dores também bastante superlativas. E aqui depois então dessa prece, desse orientação que ele se lembrou, ele começaria então a viver aquela experiência no mundo físico de um modo diferente, e não simplesmente com o coração e a mente aberto a todos os estímulos que pudessem surgir. Então nós paramos por aqui, depois nós continuamos, a partir da presença de Ramiro de Guzmán e de Roberto de Canalejas, que esperavam então Camilo para iniciarem ali uma nova tarefa. Então, página 230 aqui do nosso livro do capítulo 7.